foi a sua trajetória como professor? Bom, eu era um professor que dava aula, fazia muita pesquisa, tinha muito conteúdo, transmitia isso aos estudantes. Só que chegou num período da minha vida em que eu comecei a perceber que esse modelo não dava mais conta de ser um bom professor. E aí optei por ser um professor diferente, de me relacionar de maneira aleatória com os conhecimentos e também de buscar um novo jeito de educar. Foi uma opção da minha parte mudar o jeito de ser professor. E como é que foi esse começo dessa nova dinâmica de ser um professor diferente? A iniciativa foi, ou a inspiração que eu tive, foi numa oportunidade em que eu estive na Espanha e num sábado de manhã eu fiz um percurso de mais ou menos 15 quilômetros no caminho de Santiago de Compostela. Saí de madrugada, com mochila nas costas, caminhando sozinho, no início na escuridão, mas pelas 7 horas o sol começa a apontar e eu neste momento estava passando justamente na frente de um campo de girassóis. Eu parei e aí eu tive esse insight. A partir dessa experiência com o Insight, que aspectos você começou a mudar na docência? Então eu estava naquele momento deixando um cargo de confiança na instituição na qual eu trabalhava e eu fui percebendo que enquanto eu tinha um cargo ou uma função, vamos dizer assim, eu tinha um campo de admiradores, uma multidão de gente que me seguia. Só que no dia em que eu deixei esse cargo, esses admiradores sumiram. Ou em outras palavras, quer dizer, enquanto estava numa função, eu tinha um campo de girassóis que me seguia. Mas no dia em que eu deixei o cargo, esses girassóis murcharam. E eu comecei a colocar essa metáfora também como professor. Será que existem girassóis que ainda me seguem? Será que existem girassóis que me admiram? Ou todos os alunos que já passaram pela minha experiência como educador já murcharam? Foi então que eu me virei para o sol e fui me perguntar: que tipo de professor eu sou no sentido de ser um calor para esses estudantes, para que eles possam germinar? Que tipo de energia eu sou para esses estudantes, para que eles possam florescer? E que tipo de luz eu sou para esses estudantes, que eles possam caminhar com a sua luz e com a sua história? E nesse novo jeito de ser professor, que mudanças você percebeu na relação com os estudantes? Então, fundamentalmente, 2 características foram essenciais para eu mudar a relação do professor e o estudante, bem como nossa relação com o conhecimento, que foi o encontro e o diálogo. Quer dizer, as minhas aulas não eram mais aulas, eram encontros. E são hoje encontros preparados, eles são significativos e todo o processo de aprendizagem está pautado no diálogo. E isso a gente pode ver também historicamente, que o diálogo sempre fez parte do conhecimento e o conhecimento gerou também diálogo. E se a gente olhar a história da humanidade, principalmente a história da educação, a gente vai encontrar personagens teóricos que abordaram essa temática. Vou só mencionar alguns para a gente ter uma referência. Por exemplo, Sócrates, Martin Buber, Paulo Freire, foram teóricos que nos ajudaram a entender o quanto é importante não estabelecer simples contatos, mas relações. E não fazer apenas discurso em sala de aula, que é normalmente o que o professor faz, mas estabelecer um diálogo. Então, esses 2 elementos, eles foram, assim, o pressuposto para eu mudar o meu jeito de
de ser professor. Estabelecer sempre encontros e fazer do processo de ensino-aprendizagem uma experiência do diálogo.